Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, servidores, aqueles que acompanham os trabalhos da Câmara Municipal pelos veículos de comunicação. Preliminarmente, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma saudação às mulheres negras de Bauru que realizaram um evento esse final de semana aqui na cidade de Bauru, discutindo o feminismo negro e a identidade das mulheres negras. Isso foi uma atividade extremamente importante. Nós tivemos pessoas de fora de Bauru que estão traçando esse novo tipo de debate e essa nova discussão para afirmar direitos, direito das mulheres, em particular o direito das mulheres negras. Eu gostaria, então, de parabenizar a Patrícia, a Grace, a Nina e todas as pessoas e todas as mulheres que se envolveram na construção desse evento, um evento extremamente importante, como já disse, e que vai e vem contribuindo para que a gente possa afirmar os nossos direitos, né, em relação à situação do racismo e do preconceito. Uma outra questão que eu gostaria de colocar foi uma questão que o vereador Natalino abordou aqui de maneira bem rápida, que foi a declaração do Ricardo Barros, ministro da Saúde, onde ele afirma de maneira despudorada e na cara de pau que os usuários do SUS inventam doença. E, ao mesmo tempo que ele faz essa declaração, ele faz outra declaração, que é necessário criar um plano de saúde popular. E também foi um dos que enterrou a CPI dos planos de saúde. Hoje, a repercussão foi grande em relação aos planos de saúde popular, porque todas as instituições médicas do país entenderam que isso, ao invés de contribuir para ajudar, né, na demanda que as pessoas têm por saúde, atendimento à saúde, vai criar uma situação extremamente complicada, mais difícil, para que se possa dar atendimento adequado e decente para quem tem necessidade de atendimento à saúde. Eu gostaria de solicitar para a TV Câmara que colocasse uma imagem na TV. Exatamente. Essa imagem, ela é uma imagem extremamente interessante, ela carrega todo um signo. Essa imagem foi instrumento de uma campanha efetuada pelo então presidente da Fiesp, fazendo uma denúncia, em tese, sobre a alta taxa de impostos. E colocou esse pato perguntando quem vai pagar o pato. Mas veja, o maior caloteiro do Brasil é diretor da Fiesp. Ele deve 6,9 bilhões de impostos, valor que supera a dívida dos governos da Bahia e de Pernambuco. Segundo os dados obtidos pelo Estadão, o governo federal tem um déficit que ultrapassa 1 trilhão em dívidas. E os principais responsáveis são os grandes devedores, que respondem por 812 bilhões desse montante. Segundo os dados, os maiores devedores brasileiros, a dívida, representa 5 vezes o buraco total no orçamento federal previsto para este ano. Com todo esse dinheiro, seria possível cobrir o atual déficit e realizar os ajustes sem reduzir nenhum investimento em infraestrutura, sem cortar direitos dos trabalhadores e gastos em programas sociais como a saúde e a educação. Segundo a matéria, dinheiro não falta. O que falta é punir os super ricos que se recusam a pagar impostos e estão em dívidas com o país. Dar calote em imposto parece que virou regra geral no Brasil. Nós temos o calote em nível federal e temos o calote em nível municipal. Porque os grandes devedores, vereador Arildo, não pagam suas dívidas. Não pagam dívidas de consumo de água, não pagam dívidas de consumo de esgoto, não pagam IPTU, por mais refis que se faça aqui.
Então, são dívidas que vão sangrando as receitas do município e que só faz aumentar a crise que nós temos. Também houve uma fala muito polêmica do presidente da CNI, o Robson Braga de Andrade. Numa entrevista, ele disse que seria necessário aumentar a jornada de trabalho no Brasil para 80 horas semanais. 80 horas semanais. A entrevista dele revela a ignorância e o descompromisso do presidente da Confederação Nacional da Indústria com o mínimo de decência. E aí usou um exemplo errado. Pegou a França como exemplo, quando isso não existe na França. Na França, a jornada de trabalho é de 36 horas. Agora, com as mudanças, ela poderia chegar a 60 horas semanais, com a devida compensação mais à frente. Então, no Brasil, nós não temos 80 horas. Nossa jornada de trabalho é 44 horas semanais, há uma luta muito intensa para reduzir para 40, porque está provado que reduzindo a jornada de trabalho pode-se aumentar a oferta de emprego, mesmo que temporariamente. Mas, no fundo, essa declaração, vereador Arildo, de 80 horas semanais, revela qual é a percepção, qual é o pensamento que essa geração, que é a terceira geração de escravagista no Brasil, tem em relação ao povo brasileiro e aos trabalhadores brasileiros. Ou seja, nenhum compromisso. É levar a exploração ao máximo. É levar o nível de exploração até limites que não têm razoabilidade. Então fica aqui o nosso repúdio a essas declarações, tanto do ministro da Saúde, quanto do presidente da CNI, que tratou dessa questão e deu essa declaração infeliz, primeiro sem conhecer o que se passa na França. Por fim, eu fiz um pedido, gostaria até de registrar, que é sempre bom a gente registrar as coisas. Estão sendo realizadas algumas obras aqui, vereador Arildo, de infraestrutura, obras de pavimentação, que estão sendo realizadas perto da região da APAI, obras que estão sendo feitas aqui na região da Vila Santista, obras que estão sendo feitas no Parque Viaduto. De onde vem o recurso para essas obras? O recurso para as obras que estão sendo feitas aqui na Vila Santista e na região da APAI são contrapartidas que estão sendo oferecidas ao município pela empresa que está realizando o loteamento Espásio Comendador. Mas é interessante a gente saber quais os valores dessa obra, quais os valores que foi acordado em relação à contrapartida, e se esses valores da contrapartida, de fato, estão dentro dos procedimentos legais que são determinados aqui por essa casa e pela lei municipal. E é importante a gente frisar que quando foi feito o cálculo do metro quadrado do valor dessa área, ele foi feito usando uma metodologia equivocada, errada, que beneficiou o Grupo H&R, o que levou o Ministério Público a fazer uma representação e entrar com ação na Justiça. Né? E, inclusive, apontando para essa dificuldade. Uma outra questão também é a Casa Alta. A Casa Alta está pagando algumas obras de pavimentação no Parque Viaduto. O que eu gostaria de saber, e foi isso que eu cobrei, é exatamente isso. Não tem transparência nesses casos. Nós precisamos saber se foi feito o relatório, o estudo de impacto de vizinhança, se foi feito o relatório do impacto de vizinhança, se o relatório de impacto de vizinhança mitigou os impactos negativos, o que é que deveria ser feito no local, porque a zona de sombra permanece a mesma. Mas isso demonstra, vereadora Thelma, a importância do enfrentamento que nós fizemos nessa casa para aprovar o estudo de impacto de vizinhança, a lei do estudo de impacto de vizinhança. É essa lei, mesmo com essa zona de sombra, que está permitindo que alguns recursos sejam dirigidos para algumas obras que são obras prioritárias na cidade. E, mais uma vez, é importante registrar
que os setores da cidade de Bauru que combateram a regularização do plano diretor, que era para colocar em prática o relatório de impacto de vizinhança, concorreram para que a cidade deixasse de arrecadar, em termos de contrapartidas, entre 2009 e início de 2014, segundo o promotor Gabos, R$ 400 milhões. Muito obrigado, senhor presidente.